Fala galerinha do YouTube, eu sou o professor André Duarte Índio para mais uma dica de física. Galera, hoje a gente vai falar sobre cinemática vetorial. Alguns vídeos atrás eu falei sobre vetores, a gente falou sobre queda livre, movimento uniforme, uniformemente variado, dando continuidade à nossa mecânica, à nossa cinemática. Hoje nós vamos falar sobre cinemática vetorial. Como nós já sabemos, a cinemática ela é a parte da física, a parte da mecânica, que estuda os movimentos. Movimentos de um barco, movimentos de um avião, o movimento do nosso planeta ao redor do Sol, movimento de coisas simples como um carrossel de criança, até mesmo movimentos complexos como o movimento do nosso sistema solar ao redor da nossa galáxia. Bom, galerinha, dando início aqui à nossa cinemática vetorial, algumas grandezas como velocidade, aceleração, posição, espaço percorrido, a gente já conhece muito bem, tá? Vamos imaginar uma seguinte situação. Vamos supor que eu tenho uma formiguinha qualquer, e essa formiguinha vai sair do ponto A, vai fazer esse percurso aqui e vai chegar exatamente no ponto B. Vocês podem reparar que a distância percorrida pela formiguinha, nada mais é do que você seguir esse tracejadinho aqui. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Existe uma diferença muito grande entre distância percorrida e o chamado vetor deslocamento. Olha que interessante. Da onde que a formiguinha saiu? Do ponto A. E aonde que a formiguinha chegou? No ponto B. Então a gente define vetor de deslocamento, um vetor com a origem na saída da formiguinha e com a extremidade na chegada, né, de origem, melhor, no ponto B. Então, o vetor de deslocamento é um vetor onde eu tenho a origem no ponto A, da onde a formiguinha saiu, e a extremidade no ponto B, da onde a formiguinha chegou. Isso é chamado de vetor deslocamento, que a gente representa com a letra D. Vetor deslocamento é diferente de espaço percorrido. Vamos colocar um outro exemplo agora para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que eu tenha metade de uma circunferência e que a nossa formiguinha ela faça esse trajeto, percorrendo esse arco de circunferência, saindo do ponto A e chegando até o ponto B. Eu quero que vocês percebam isso muito bem. Qual que vai ser a distância percorrida pela formiguinha? A distância percorrida nada mais vai ser do que esse arco aqui. Agora, qual vai ser o vetor de deslocamento? O vetor de deslocamento é um vetor que tem a origem na saída, no ponto A, e a extremidade na chegada. Então, o meu vetor de deslocamento vai ser esse vetor aqui que eu acabei de traçar, tá? Esse vetor de deslocamento vai coincidir com o diâmetro, né, o módulo do vetor, digamos assim, ele vai coincidir com o diâmetro dessa circunferência. Agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos supor que a nossa formiguinha cobaia, ela dá uma volta completa nessa circunferência. Tranquilo? E vamos traçar o novo vetor de deslocamento dessa formiguinha. Galera, olha que interessante. Qual foi a distância percorrida pela formiguinha? A distância percorrida vai ser o comprimento dessa circunferência, 2πr. Agora, qual vai ser o vetor de deslocamento dessa formiguinha? Pensa comigo. Da onde que ela saiu? Ponto A. Onde que ela chegou? No ponto A. Ou seja, não existe vetor de deslocamento. Ou seja, a distância percorrida existe, mas o vetor de deslocamento, no caso, ele vai ser um vetor nulo, que a gente representa
dessa maneira aqui. Então, eu quero que vocês percebam muito bem a diferença entre espaço percorrido e vetor de deslocamento. Agora eu vou definir uma grandeza para vocês, uma grandeza vetorial, chamada de velocidade vetorial média. Tá? A gente viu lá nas aulas anteriores, introdução à cinemática, introdução ao estudo dos movimentos, que a velocidade escalar média, né, que a gente chamava simplesmente velocidade média, era o tal de variação da posição por variação do tempo. Ou seja, a velocidade escalar média nada mais é o quanto que o cara andou, a distância percorrida, dividido por quanto tempo ele levou. Tá? Qual é a diferença dessa velocidade escalar média para a nossa velocidade vetorial média? Primeiramente, que a velocidade é um vetor. Então, a gente tem que representar dessa maneira. Então, velocidade vetorial média. Por definição, velocidade vetorial média nada mais é que o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Essa é a definição de velocidade vetorial média. E se eu quero calcular o módulo da velocidade vetorial média, basta eu calcular o módulo do meu vetor deslocamento e dividir pelo intervalo de tempo considerado. Exemplo, vem comigo. Vamos lá, galera. Vamos supor que eu tenho um quadrado de lado igual a 2 metros. E a nossa formiguinha, tá, do nosso exemplo anterior, ela sai do ponto A, percorre esse lado desse quadrado, percorre esse lado desse quadrado e chega até o ponto B. Pergunto para vocês, qual a velocidade escalar média dessa formiga? Bom, o que é a velocidade escalar média? ΔS sobre ΔT. Quanto que a formiga andou, dividido por quanto ela levou. Ou seja, entendam esse ΔS como a distância percorrida, como o espaço percorrido. Vamos lá, galera. Qual foi o espaço que a formiguinha andou? Qual foi a distância que a formiguinha percorreu? 2 mais 2, porque o quadrado tem lado igual a 2 metros. Então, a formiguinha andou 4 metros. Em quanto tempo ela fez isso? A questão falou que foi em 5 segundos. Então, a velocidade escalar média da minha formiga vai ser 4 dividido por 5, vai dar 0,8 metros por segundo. Isso foi a velocidade escalar média. Agora vamos embora calcular a velocidade vetorial média. Vocês vão ver que vai dar diferente. Vamos lá. Para calcular a velocidade vetorial média, a gente já viu que a velocidade, que o módulo da velocidade vetorial média é igual ao módulo do vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Beleza? Galera, se a formiga saiu do ponto A e chegou até o ponto B, qual foi o vetor de deslocamento? Tá aqui, ó. Esse é o meu vetor de deslocamento que eu vou chamar de vetor D, vetor de deslocamento. Como é que eu faço para calcular o módulo, o tamanho desse vetor de deslocamento? Galera, nesse caso o vetor de deslocamento está coincidindo com a diagonal do quadrado. Eu não sei se vocês lembram, mas a diagonal do quadrado é L raiz de 2, lá de geometria. Então, ficou fácil. Então, o módulo da velocidade vetorial média vai ser igual à diagonal desse quadrado, né? Que o tamanho dela vai ser o módulo do vetor de deslocamento, que vai ser o quê? 2 raiz de 2 dividido por quanto tempo a formiguinha andou, que continua sendo de 5 segundos. Então, puxando aqui para baixo, então o módulo da velocidade vetorial média vai ser o quê? 2 dividido por 5 vai dar 0,4 raiz de 2 metros por segundo. Pegaram a ideia? Olha, deu diferente. A velocidade escalar média, velocidade vetorial média. Mas, Índio, por que quando a gente via lá em cinemática escalar, né, não tinha esses problemas? Porque lá geralmente a gente analisava, a gente analisava o movimento retilíneo, né? E não tinha problema, ou seja, o móvel só ia. Mas, por exemplo, se o móvel ir e voltar,
da diferença. Quer ver? Vamos lá. Vamos supor que eu tenha um móvel, um carrinho de brinquedo, sei lá. E esse carrinho, ele vem até a distância, até a posição de 100 metros e depois ele retorna até aqui o zero. Isso tudo em 10 segundos. Tranquilo? Então o carrinho vai... 10 segundos é pouco tempo, né? Vou botar 20. 20 segundos, acho que tá bom. Então, o carrinho, ele vai até a posição 100 e retorna até a posição 0, tá? Em 20 segundos. Vamos desprezar eventuais acelerações e desacelerações. Vamos supor que o carrinho, né? Vamos desprezar os efeitos de aceleração. Igual aquela questão da mosca, tá? O carrinho veio e subitamente voltou, tá? Em 20 segundos. Até aí tudo bem? Beleza. Então, o que eu posso falar? A velocidade escalar média, né? Já que a velocidade média não vai importar a aceleração ou desaceleração, porque na velocidade média não importa o que o veículo fez, tá? Velocidade escalar média não vai ser a distância que o veículo andou dividido por quanto tempo ele levou. Então, galera, qual vai ser a distância que esse veículo andou? Qual vai ser a distância percorrida? 100 mais 100, 200. Então, o veículo andou 200 metros. Em quanto tempo? 20 segundos. Facão aqui, 20 por 2. Então, a velocidade escalar média desse veículo vai ser de 10 metros por segundo. Agora, pensa comigo. Qual é a velocidade vetorial média desse veículo? Pensa. Da onde que ele saiu? Do zero. Aonde que ele voltou? No zero. Então, o vetor de deslocamento, né, o módulo do vetor de deslocamento é igual a zero. É igual a zero. Então, se a gente for calcular a velocidade média vetorial dele, né, que vai ser 0 dividido por 20, vai dar zero. Ou seja, galera, velocidade escalar média é uma coisa, velocidade vetorial média é outra coisa. Às vezes elas se coincidem. Se o veículo estiver trafegando numa linha reta e não ter esse probleminha de ir e voltar, a velocidade vetorial média, o módulo dela, vai coincidir com o módulo da velocidade escalar média.